Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 26 de agosto. Nós estamos pensando e conversando, e nessa temática, marcas de uma fé saudável, a primeira coisa que vem à minha mente, depois de gravar algumas gotas, é: será que as pessoas estão me entendendo? Será que aquilo que está tão efervescente no meu coração tem encontrado luz na mente, no coração dos meus queridos amigos? Quando eu penso nisso, eu começo a praticar a minha fé. Eu começo a ter fé de que certamente as pessoas vão começar a entender. As pessoas vão começar a desfrutar dessa graça, a refletir, a concordar, discordar, acrescentar, embelezar, dar mais profundidade, significado a tudo quanto eu tenho falado. Eu estou me preparando para viajar daqui a pouco. O carro eu fui abastecer ontem à noite para sair mais fácil, sair sem muita correria. Você sabia que é um tipo de fé que eu preciso ter, inconsciente ou subjetiva? Porque um carro desse tamanho, eu acredito que aquele líquido que aquele moço colocou vai gerar uma energia suficientemente pronta para fazer esse carro se locomover. E eu preciso ter muita fé para acreditar que isso vai ser o suficiente para me fazer me deslocar. Então, eu preciso de fé para o meu dia a dia. Eu preciso de fé para os passos da minha vida. E diz a Bíblia, e é o texto que eu quero usar hoje, Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa palavra fé, em tese, a origem dela é latina, fidere, que significa confiar. Então, uma pessoa que tem fé, usualmente ela usa essa palavra como uma expressão de confiança. É como se fosse um interrelacionamento entre a fé, a razão e o empirismo, e aquilo que ela coloca como um objeto da sua construção de fé. A fé é algo que, mais até do que mover a minha vida, ela me ajuda a exercitar o músculo da minha caminhada cristã. Quando eu tenho fé, eu estou, em tese, dizendo: gente, eu estou vivo. Porque viver é pela fé. A fé é um dom de Deus. Para você ter ideia, a fé é uma palavra tão importante que só no Novo Testamento ela aparece mais de 240 vezes, a palavra fé. E se nós formos olhar os seus derivados, com certeza vai ultrapassar essa questão. Então, é por demais importante entender a natureza da fé. Uma fé saudável é uma fé que é construída na mente, no coração, sobretudo no olhar para Cristo. Porque eu posso ter uma fé que de alguma forma move os meus pensamentos, move os meus sentimentos, move os meus passos, mas a fé, em tese, ela deve mover o sobrenatural. Porque a fé natural, ela já é objetiva na sua subjetividade. Naturalmente, nós vamos ter essa fé. Mas o desafio de uma fé saudável é crer no sobrenatural. Muitas vezes nós não entendemos que fé é preciso do exercício do cérebro. Por quê? Porque se eu não tiver uma fé que me faça refletir, que eu creio naquilo que eu não posso fazer. A fé é crer naquilo que é inimaginável aos meus olhos. A fé é crer que o impossível se torna possível. Ou seja, se é impossível, é perca de tempo acreditar. Mas a minha fé num Deus vivo é tão extraordinária que eu creio que o impossível pode se tornar possível. Nós não podemos perder a pureza na nossa fé. A fé não deve ser tentar, não devemos desenvolver uma tentativa de explicar a fé. A fé ela deve ser pura como uma criança. A fé, de certa forma, ela tem que ser tola. Ela tem que ser extremamente infantilizada no sentido mais puro da palavra. Por quê? Porque eu estou olhando e eu sei pela minha intelectividade que não tem mais jeito. Mas a fé, a sua pureza,
Desculpa a expressão, mas o seu santo cinismo é tão extraordinário que mesmo as provas dizendo que não tem jeito, a fé, ela crer nesse sobrenatural de tal forma que se for da vontade de Deus, o impossível se tornará possível. Então não perca a pureza de uma criança na fé. Eu gosto muito de uma história de um pastor que queria fazer uma lição com as crianças. E ele chega na sala para ensinar o que é fé. Ele começa a dizer, gente, eu estou vendo um elefante voando nessa sala. E as crianças todas começam a olhar e o pastor dizendo, ele está entrando no banheiro. O elefante está entrando assim. E o pastor queria ensinar sobre fé. Daqui a pouco aquele pastor olha para as crianças e diz, você acredita mesmo que um elefante está voando? Aí as crianças disseram, sim. Ele disse, mas isso não é fé, um elefante não voa. E aí a criança, com a sua sinceridade, doçura e pureza, ela diz, ô pastor, eu prefiro acreditar que um elefante está voando, do que acreditar que um pastor está mentindo. Então a fé, ela tem coerência com o nosso caráter. Uma fé saudável não tira de nós a ternura, a crença, a esperança, a pureza, aquela santa loucura de que todo mundo está dizendo que não vai ter jeito, mas você crê pela fé. A fé não tira de nós a ética, o caráter. Quanto mais simples e pura for a sua fé, quanto mais ingênua, crendo em Deus, mais resultado você terá. Ingenuidade não no sentido de cegueira espiritual, mas de crença naquilo que Jesus falou. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele quiser, vai acontecer. Então, quando você vai praticar sua fé, não coloque o seu currículo religioso à frente. Não coloque o seu status social à frente. Quanto mais currículo você tem, talvez possa até prejudicar a execução da sua fé. Então, uma fé não é para ser expositiva, falada, declarada, publicada. A fé, ela tem que ser terna, simples, silenciosa. A sintomatologia de uma fé saudável é a simplicidade, é a confiança não em nós, na nossa oração, mas em Cristo. A fé pode tornar possível o impossível. A fé, na verdade, é uma entrega na consciência de que Jesus é o Senhor. Nem sempre eu tenho esperança. Nem sempre eu tenho força. Nem sempre eu tenho esperança em mim. Às vezes a minha esperança não é nem na minha fé, na minha oração. E na verdade tem que ser assim. A minha esperança tem que estar em Cristo. Sabe por quê? Porque a fé, ela desmonta a tradição religiosa. E às vezes eu vou ter uma fé que eu não tenho mais força, eu já não tenho mais esperança. Mas mesmo agonizando na sua angústia, eu quero te dizer, tenha uma fé que olhe para Cristo. Porque a fé desmonta todo conceito daquilo que eu quero, que eu penso. A fé desmonta a minha própria esperança e coloca em Cristo a esperança verdadeira. Que Deus nos ajude a praticar uma fé saudável. Pai, em nome de Jesus eu te entrego cada ouvinte. Que a tua boa mão nos alcance. Em nome de Jesus. Amém.